A entrega verdadeira ao Criador não acontece sem dor. Não somos apenas seres que precisam de aperfeiçoamento, mas sim almas que, por muito tempo, se apegaram à ilusão do controle. Como disse Newman, somos rebeldes, que precisam depor suas armas, mas abrir mão da própria vontade é uma das maiores dores que podemos sentir. A nossa natureza deseja domínio, quer definir seus próprios caminhos, mas Deus nos chama para um abandono total, para uma entrega sem reservas. Essa rendição, no entanto, não acontece de maneira natural. Enquanto tudo vai bem, nos iludimos acreditando que estamos no comando. Mas quando o sofrimento chega, ele nos obriga a encarar a realidade. Não somos autossuficientes. O Senhor não desperdiça a dor. Ele sussurra nos momentos de alegria, fala suavemente à nossa consciência, mas quando nos encontramos no abismo da aflição, ele clama alto. É nesse momento que muitos ouvem sua voz pela primeira vez de verdade. O sofrimento nos força a enxergar o que antes ignorávamos. Enquanto caminhamos sem dificuldades, dificilmente sentimos a necessidade de nos render por completo, mas quando somos quebrantados, percebemos que nossa única saída está em Deus. Talvez você esteja carregando um fardo que parece esmagador. Talvez sua fé esteja enfraquecida e os questionamentos tenham se tornado companheiros constantes. Você se pergunta, por que eu? Por que estou passando por isso? Ainda que as respostas pareçam distantes, saiba que sua dor não é em vão. Você não está sozinho nesta jornada. Há um propósito maior sendo trabalhado em sua vida, algo que hoje pode parecer obscuro, mas que, no tempo certo, será compreendido. A palavra de Deus nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Isso significa que até mesmo suas provações fazem parte de um plano divino. Cada adversidade é uma ferramenta que Deus usa para moldar sua fé, fortalecer seu espírito e transformar seu coração. Nada é desperdiçado quando está nas mãos do Criador. Olhando para minha própria caminhada, reconheço que jamais teria pedido por provações. Quem pediria para sofrer? No entanto, agora, percebo que cada momento de dor me ensinou algo que eu jamais aprenderia de outra forma. Em cada obediência que exigia esforço, em cada lágrima derramada por amor a Cristo, encontrei um crescimento que só foi possível porque passei por aquele vale. A dor que parecia insuportável se tornou um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Se você se encontra hoje questionando o motivo da sua dor, lembre-se disto. Deus não está indiferente ao seu sofrimento. Ainda que ele pareça silencioso, ele está agindo. Mesmo quando não entendemos os caminhos que ele nos faz trilhar, podemos confiar que ele está nos conduzindo ao nosso verdadeiro propósito. No tempo certo, quando olhar para trás, você verá que até mesmo nos momentos mais escuros, Deus esteve ali, transformando suas dores em testemunho, seus medos em fé e sua caminhada em um caminho de vitória. Aquilo que antes parecia insuportável, agora se revela como um caminho para a verdadeira liberdade. Assim como Paulo descobriu, nossas aflições não são apenas obstáculos, mas instrumentos que nos conduzem a uma alegria renovada. Não celebramos apesar da dor, mas sim pelo que ela nos ensina e transforma dentro de nós. Afinal, qual grande conquista já foi alcançada sem que houvesse luta? Se o foco do meu coração for apenas o conforto, qualquer sofrimento parecerá uma invasão indesejada, um desvio incômodo daquilo que julgo ser a trajetória ideal. No entanto, se meu desejo mais profundo for me tornar semelhante a Cristo, então cada desafio e cada ferida assumem um papel indispensável no meu amadurecimento espiritual. E se Deus, que nos formou com suas próprias mãos, sabe exatamente o que é necessário para nos moldar, por que deveríamos resistir à obra que Ele está realizando? Todos apreciamos os momentos de vitória, quando estamos no topo, contemplando o horizonte sem dificuldades à vista. Mas quem escolheria, por vontade própria, os vales? No entanto, são nesses lugares de dor que mais crescemos, onde somos conduzidos para mais perto de Deus,
onde nossa fé é fortalecida de formas que os cumes jamais poderiam proporcionar. Talvez a pergunta que mais repetimos diante do sofrimento seja: por que, Deus? Mas e se mudássemos essa pergunta para: Senhor, o que queres me ensinar? O que precisa ser transformado em mim? Como essa dor está me preparando para algo maior? A maneira como reagimos às dificuldades pode nos levar ao amadurecimento ou nos tornar amargos. O sofrimento pode nos moldar para algo melhor ou nos endurecer se não tivermos cuidado. Deus tem um propósito em cada provação. Ele nunca nos deixa às cegas, pois sua vontade é nos transformar para o nosso próprio bem. Por isso, suportar as dificuldades não é suficiente. É necessário enfrentá-las com gratidão, confiando que Ele está operando algo muito além do que podemos enxergar. O Senhor nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas garantiu que tudo cooperaria para o bem daqueles que o amam. Além disso, as adversidades desta vida têm um efeito poderoso. Elas nos lembram que esta terra não é o nosso destino final. O apóstolo Paulo, ao refletir sobre os sofrimentos que enfrentamos, declarou algo profundo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8,18. Ele não estava minimizando a dor, mas ampliando nossa perspectiva. O que enfrentamos hoje, por mais intenso que seja, é insignificante diante da glória que nos espera. Essa verdade não elimina a nossa dor, mas fortalece nossa esperança. Vivemos em um mundo passageiro, repleto de desafios, mas não fomos criados para permanecer aqui. Como Pedro afirmou, somos peregrinos, estrangeiros em meio a diversas provações. E se nossa esperança estiver firmada em qualquer coisa além de Cristo, ela inevitavelmente falhará. Não significa que tudo o que valorizamos seja ruim, mas simplesmente que nada neste mundo pode sustentar plenamente as nossas expectativas. Mas há uma certeza inabalável: Jesus nunca falha. Ele não se desgasta, não pode ser tirado de nós e jamais perderá seu brilho. Ele prometeu guardar aqueles que confiam nele até o dia em que estivermos face a face com ele. Essa é a esperança que não apenas resiste às tribulações deste mundo, mas também nos sustenta através delas. Este mundo, com todas as suas imperfeições, não é o nosso lar definitivo. O coração do Evangelho nos lembra disso constantemente. Somente em Cristo encontramos segurança verdadeira. E quanto mais percebemos que depositamos nossa confiança em coisas falíveis, mais evidente se torna a necessidade de termos nele a nossa única fonte de esperança. Quando Jesus é tudo o que temos, descobrimos que ele é tudo o que precisamos. O sofrimento nos lembra de uma verdade essencial. Este mundo não é o nosso lar definitivo. Ele desperta em nós um anseio pelo céu, uma consciência de que nossa existência aqui não é o destino final, mas uma missão. Paulo descreve as dores e aflições que enfrentamos como dores de parto, momentos de angústia que, embora intensos, são prenúncios de algo extraordinário. Deus está conduzindo uma obra grandiosa e um dia revelará plenamente aquilo que hoje apenas vislumbramos em meio às provações. A glória que nos aguarda é imensurável. Tanto que Paulo declara que os sofrimentos atuais nem sequer podem ser comparados àquilo que será manifestado. O sofrimento, então, serve como um lembrete de que este mundo está longe de sua plenitude, mas também como uma prova de que Deus está conduzindo sua criação a um desfecho glorioso. Pedro, em sua primeira carta, nos convida a encontrar alegria mesmo nas dificuldades, porque por mais que elas sejam reais e dolorosas, são passageiras. Por um pouco de tempo, se necessário, vocês têm sido entristecidos por provações, de toda espécie. 1 Pedro 1:6. Diante da eternidade, esse período de lutas é apenas um instante, uma sombra breve diante da luz que brilhará para sempre. Mas essas provações não são sem propósito. Pedro continua explicando que elas existem para refinar a nossa fé, tornando-a mais valiosa do que o ouro, que mesmo sendo precioso se desgasta com o tempo. Nossa fé, porém, é testada pelo fogo das dificuldades para resultar em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Cada tribulação que enfrentamos aqui
não é inútil. Ela está moldando nosso caráter e nos preparando para um louvor eterno. Deus deseja que caminhemos com Ele, mesmo quando o caminho for árduo. Ele não nos promete isenção do sofrimento, mas quer usá-lo para nos transformar. A forma como reagimos diante da dor define se ela nos tornará mais parecidos com Cristo ou se nos afastará dele. A decisão está em nossas mãos. Nos manteremos fiéis ou permitiremos que as dificuldades nos afastem? Muitas vezes caímos na armadilha de acreditar que a dor nunca terá fim. No meio das provações, o tempo parece se arrastar e a esperança pode vacilar. Mas Paulo nos encoraja a não perder o ânimo. Ele próprio enfrentou perseguições, açoites, prisões e naufrágios. E mesmo assim, sabia que nenhuma dessas provações duraria para sempre. Quando estamos no meio da luta, pode parecer impossível ver um fim, mas a palavra de Deus nos assegura que nossas aflições são temporárias. Satanás tenta desviar nosso olhar para os problemas imediatos, as preocupações financeiras, as dores que parecem não cessar, as feridas emocionais que insistem em sangrar. Ele quer nos fazer acreditar que essas dificuldades definem nossa existência, minando nossa esperança. Mas Paulo nos lembra: não desanimemos, pois as nossas tribulações momentâneas estão produzindo para nós uma glória eterna que a supera em muito. 2 Coríntios 4:17. Mesmo quando não entendemos o motivo da dor, podemos confiar que Deus não está contra nós. Ele está trabalhando em nós. Por isso, em tempos difíceis, precisamos ancorar nossa mente na verdade. Deus está moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para algo maior. Esse processo leva tempo, mas tem um propósito eterno. Agora, diante dessa verdade, convido você a um momento de oração. Abra seu coração e fale com o Senhor. Pai Celestial, nos achegamos a Ti carregando nossas lutas e medos. Sabemos que este mundo não é o nosso lar, mas um caminho que nos conduz ao Teu reino eterno. Em meio às tempestades da vida, quando a dor parece insuportável e a luz parece distante, ajuda-nos a lembrar que cada provação está sob o Teu controle. Cada momento de dor é como uma escavação em nossa alma, preparando-nos para algo muito maior. Que cada lágrima derramada e cada suspiro de angústia carregue em si uma promessa silenciosa de renovação. O Deus de toda consolação nos envolva com sua presença nos momentos de incerteza, quando tudo ao nosso redor parece ruir. Fortaleça os nossos corações, para que encontremos coragem nas promessas eternas que, mesmo sem palavras, são profundamente sentidas. Senhor, quando a dor parecer interminável e a esperança apenas uma chama trêmula, sopra sobre nós com Teu sopro de vida, reacendendo a chama de uma esperança inabalável. Que as adversidades não nos endureçam, mas nos ensinem a doçura da resiliência e a profundidade de uma fé inquebrantável. Que os caminhos tortuosos e os vales sombrios nos ensinem a depender, não de nossa própria força, mas da Tua graça infinita. Guia-nos, ó Deus, não apenas para buscar alívio, mas para buscar a Ti, a única fonte verdadeira de luz, em meio às sombras passageiras deste mundo. E neste momento, apresento diante de Ti aqueles que se sentem perdidos, quebrados ou esquecidos. Que sintam Tua mão segurando firmemente as suas, lembrando-os de que nunca caminham sozinhos. Que cada coração solitário seja preenchido com um amor que vai além do entendimento, o amor que restaura, cura e transforma. Em Teus braços encontramos não apenas refúgio, mas a promessa de uma nova aurora. Que nossa jornada, mesmo marcada por desafios, nos aproxime ainda mais de Ti, fortalecendo nossa fé e preparando nosso espírito para a glória indescritível que nos aguarda. Que esta oração alcance os corações cansados, seja um sussurro de esperança para as almas abatidas, e por meio da Tua misericórdia infinita, todos encontrem paz, consolo e um propósito renovado. Amém. Se você orou conosco, receba essa bênção e declare seu amém nos comentários. Creio que você foi grandemente edificado hoje.
Demonstre sua alegria ajudando a compartilhar a palavra de Deus. É simples. Curta, inscreva-se e compartilhe nossos vídeos. Assim, você responde ao chamado de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Com corações cheios de gratidão, levemos juntos as boas novas do Senhor a todos os cantos da terra. Obrigado por estar conosco até o final deste vídeo e por se unir a nós em oração. É uma honra fazer parte da sua caminhada espiritual. Que Deus continue abençoando você e sua família abundantemente. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.